Olá, alunos do primeiro ano. Nessa segunda aula de Biologia do segundo bimestre, vamos falar sobre os problemas ambientais contemporâneos. Vamos destacar a poluição da água, produção de lixo, o que nós podemos fazer para melhorar esse impacto ambiental. Vamos lá? O lixo de cada dia. Vamos acompanhar o texto e discutir algumas coisas importantes nesse sentido. Produção de lixo no Brasil cresce mais que a capacidade de lidar com os resíduos. Cada dia que passa, as residências e também as indústrias produzem uma quantidade de lixo que não é possível de ser processada. A maior parte do lixo não sofre nenhum tipo de tratamento e nem separação, e vai parar em aterro sanitário, prejudicando muito o solo. Em alguns casos, contaminando também mananciais, que é muito importante para os abastecimentos de água. Devemos pensar muito na diminuição da produção do lixo. Vejam, em 2018, o Brasil produziu 79 milhões de toneladas de lixo, uma variação de pouco menos de 1% em relação ao ano anterior. Ainda é muito lixo. Como nós podemos fazer para melhorar isso? A produção de lixo no Brasil tem avançado em ritmo mais rápido que a infraestrutura para lidar de maneira adequada com esse resíduo. Podemos diminuir a produção de lixo quando escolhemos produtos cujas embalagens podem ser recicladas, ou melhor ainda, ser reutilizada para outro fim. Quando isso não é possível, precisamos encontrar maneiras adequadas para que esse resíduo seja descartado. A coleta seletiva é um bom exemplo disso. Infelizmente, não está disponível aqui no nosso município, mas devemos pensar nisso, pois é uma forma de separar o lixo e levá-lo para um lugar adequado. Aterros sanitários são muito perigosos. É o que mostra uma análise do panorama de resíduos sólidos do Brasil em 2018 e 2019, lançado na sexta-feira, no dia 8 de 2018, pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, e obtido com exclusividade pelo jornal Estado de São Paulo. Em 2018, mais uma vez, vamos lembrar que o Brasil produziu 79 milhões de toneladas de lixo, uma variação de menos de 1%. Isso leva o Brasil, diante dos países da América Latina, a ser o campeão da geração de lixo. E conforme a relativa estimativa desse relatório, a tendência do Brasil é de crescer. Sim, crescer. Segundo esse relatório, em 2030, chegaremos a uma produção de 100 milhões de toneladas. Veja, se a capacidade de processamento já está esgotando com 79 milhões de toneladas, imagina quando chegar em 100 milhões de toneladas. O que a sociedade pode fazer contra isso? Não é possível mais aceitar aterros sanitários em regiões como o Arujá, de Mata Atlântica. Não é possível também deixar de pensar na necessidade da reciclagem e também da nossa responsabilidade no dia a dia, usando embalagens menos poluentes, embalagem que pode ser reutilizada, dar o destino correto a essas embalagens, com coleta seletiva. Todas essas são ações que podem diminuir a quantidade de lixo gerada. E principalmente o uso consciente dos alimentos. Sim, muitos alimentos são jogados fora. Isso acontece porque eles estão impróprios para o consumo. Feiras, mercados, jogam produtos que poderiam ser utilizados para fazer merenda, para fazer uma alimentação, para as populações que mais precisam. E muitos desses alimentos vão para o lixo, aumentando ainda mais a desigualdade social e a poluição no nosso Brasil. Temos que pensar sobre isso. Isso nos leva a pensar
a poluição da água também. Veja, quando nós falamos que o lixo descartado em aterros sanitários pode levar à poluição dos mananciais, que são lugares onde nós encontramos uma grande quantidade de água que pode ser utilizada para o consumo humano, também dos animais de criação. A poluição da água é uma característica muito grave na sociedade contemporânea. Vários rios, várias represas estão completamente poluídas. E o consumo humano e de animais de criação praticamente não é mais possível, mesmo com todo o tratamento de água que conhecemos hoje. Vejamos. A poluição da água é a contaminação dos corpos de água por elementos físicos, químicos e biológicos que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos. Muitas vezes um rio contaminado, uma represa contaminada, não somente para a possibilidade de consumo humano de animais de criação, como também a prejudicar os próprios animais que vivem naquela região, os animais silvestres, que não têm outra opção senão consumir aquela água contaminada, prejudicando sua população e ameaçando animais que estão em perigo de extinção. A contaminação de resíduos químicos por indústrias é um perigo constante. Existem leis para isso, que nem sempre são obedecidas. É comum ver indústria despejando diretamente seu esgoto em rios, represas e até mesmo próximo de mananciais. Isso é um problema muito sério para a sociedade. Um dia, esse preço vai chegar em nossos bolsos. Continuando. E é uma questão muito séria, já que a água é essencial para a vida humana. Vamos abrir um parêntese aqui? A água não é só essencial para a vida humana, para a vida também animal, para os animais de criação, para os animais silvestres, para as plantas, para a agricultura. A água é que permite a vida nesse planeta. A água é um dos bens mais preciosos que nós temos. Não podemos esquecer disso. A água representa 70% da massa do corpo humano. E o seu consumo é fundamental para a nossa sobrevivência. Podemos dizer a sobrevivência de toda a vida no planeta. Podemos ficar longos períodos sem comer, até 50 dias. Mas sem água, em 4 dias, infelizmente, já era. Temos que pensar, então, na preservação dos mananciais, na preservação dos rios e na diminuição do descarte de esgoto contaminado, doméstico e industrial. É preciso fazer com que as leis sejam cumpridas e que nós também tenhamos consciência de diminuir o nosso lixo. Quais são os tratamentos relacionados à água? Didaticamente, podemos falar que existe um tratamento de água que serve para filtrar as impurezas encontradas nas fontes de água para o consumo humano. Quando nós retiramos água das represas, dos rios, de mananciais, essa água precisa ser tratada. Não é possível o consumo humano, nem de animais de criação, e até da agricultura, dessa água in natura. Porque a maioria das vezes está contaminada com produtos altamente nocivos. Muitas bactérias, muitos produtos químicos. Precisamos fazer uma filtragem dessa água. E veja, esse tratamento não é barato e também não é fácil. Está cada dia mais difícil conseguir filtrar essa água para que ela tenha possibilidade de consumo humano. Na Europa, já se encontra até resíduos de remédios na água, o que preocupa muito as autoridades sanitárias. E aí temos o segundo ponto, o tratamento de esgoto. Não é possível mais jogar o esgoto sem nenhum tratamento em rios e mananciais, mas infelizmente isso não acontece. Ainda que em comunidades onde não existe saneamento básico, isso é feito com uma única forma que as pessoas têm de descartar o seu esgoto.
Mas em muitas cidades também não tem um tratamento de esgoto adequado. O saneamento básico é muito importante para garantir a qualidade de vida de uma população e até mesmo diminuir doenças. Por isso, temos que pensar muito nesse sentido. Precisamos ter uma sociedade onde a água seja considerada um bem precioso e que o esgoto tenha que ser tratado. Bom, falamos aqui que a água que nós consumimos, ela sofre um tratamento. Como esse tratamento acontece? É isso que estamos vendo aqui nessa figura. Vamos lá? Então, aqui nós temos uma represa, ou um rio. Existe uma adutora de captação, que capta essa água. Essa água vem para um reservatório, onde ela vai receber algumas substâncias químicas para ajudar no tratamento. Sulfato de alumínio, cal e cloro. O cloro é uma substância perigosa se você colocar em alto índice. Esse controle é feito com muito cuidado nessas empresas que fazem a limpeza da água. Em alguns lugares, essa água está tão poluída que já não é mais possível fazer isso. Os índices de cloro que seriam necessários para limpar a água são nocivos para os seres vivos. E essa água não presta mais para o consumo. Após essa adição desses compostos químicos, o processo de floculação, formar flocos, começa a acontecer. Em seguida, essa água vai para um processo de decantação, aonde as impurezas vão se depositar no fundo dos reservatórios. Depois, essa água passa um processo de filtração, onde nós teremos a composição de um carvão ativado, areia e cascalho. Depois que essa água saiu desse processo, ela é novamente acrescida de duas substâncias químicas para garantir o seu padrão de qualidade, para que ela fique potável. Ela é acrescida de mais cloro e flúor. E em seguida vai para o reservatório de água tratada. Passa para uma adutora, em alguns casos para um reservatório elevado, em alguns casos, e depois para a rede de distribuição. Bem, aí temos alguns problemas. Muitas vezes existem ligações clandestinas em rede de distribuição. Existem também destruição dessa rede de distribuição, seja pela ação humana ou pelo menos pela própria acomodação de solo. Essa rede de distribuição pode também trazer contaminação para a água, que foi tratada por processos bem caros. É comum a gente ouvir na televisão que rompeu uma adutora, geralmente a distribuição de água, e bairros inteiros ficam sem água. Quando isso acontece, pode haver contaminação. Por isso, esse processo deve ser feito com muito cuidado. Rede de distribuição de água em nossas casas deve ser cuidada com bastante frequência, para que não haja rompimento, para que esteja sempre limpa e com material durável e que possa ser utilizado por muito tempo. Limpeza e conservação da rede de distribuição em nossa casa, dentro de nossa casa, é responsabilidade nossa. Fora de nossa casa, sim, as empresas têm essa responsabilidade. Mas passou do seu portão, é problema seu. E você precisa ficar atento com isso. A contaminação de água pode levar a inúmeras doenças. Bom, vamos agora ouvir um podcast? Sim, vamos falar um pouco sobre poluição nos rios. Para isso, vamos ouvir o podcast com o especialista da USP. Será que é possível nadar nos rios de São Paulo em algum momento? Vamos ver então sobre isso? Momento Cidade. Se
você trabalha no escritório com o ar-condicionado ligado e debaixo de lâmpada fluorescente o dia inteiro, a ideia de escapar desse ambiente fechado para um lugar ao ar livre não te é estranha. Imagina só, trocar a camisa social por uma roupa mais confortável e, ao invés de ir direto para o carro ou correr atrás do ônibus, você poder pegar um barco para sair remando. Aqui na USP isso é até possível. Na raia universitária você pode aproveitar o final da tarde para remar para longe das suas preocupações. Mas e no resto de São Paulo? Uma cidade onde os rios têm má fama. Será que dá para fazer o mesmo? Ou quem sabe ir até mais fundo? Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: quando nós vamos poder nadar nos rios de São Paulo? Muita gente não sabe, mas São Paulo, como muitas outras grandes cidades do mundo, nasceu ao redor de rios. De acordo com o mapa hidrográfico do município de São Paulo, existem 287 rios, riachos e córregos paulistanos. Mas muitos deles estão escondidos, enterrados debaixo do asfalto e do concreto. Já os dois grandes rios, que todo mundo pode ver, ou nos piores dias sentir o cheiro, são os rios Pinheiros e o Tietê. Ambos são cercados por avenidas, as famosas marginais, e estão muito poluídos. Nadar neles é um sonho distante. Alô? Alô, bom dia, por favor, a professora Mônica? Ela mesmo. Oi, professora, é o Denis aqui do Jornal da USP, tudo bom? Tudo bom, Denis? Tudo bem, e você? Tudo bom, a senhora está ocupada? Não tô. Então vamos lá. Essa é a Mônica Porto, professora da Escola Politécnica da USP, a Poli, na área de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. A gente conversou por telefone e quando eu perguntei para ela sobre nadar no rio, ela respondeu na hora. Nadar, esquece nadar, entendeu? Então, se você me perguntar, nós podemos despoluir os rios da cidade de São Paulo? A resposta é sim. Podemos ter os rios despoluídos e podemos ter um rio que compõe a nossa paisagem urbana, que seja agradável de você ficar do lado do rio, usar as ciclovias tranquilamente, enfim, ter uma paisagem bonita. Agora, usos do rio, como por exemplo, nadar no rio, são usos que exigem uma qualidade da água muito boa. E as cidades são impactos de poluição sobre os rios, é um impacto muito grande. Mas por que os rios de São Paulo são tão poluídos? A resposta não é uma só, são vários fatores. E um deles tem a ver com como a gente separa as águas da chuva, a drenagem e o nosso esgoto. Em São Paulo a gente tem uma rede coletora e uma rede de esgoto, mas a gente ainda tem muita casa conectada na rede de drenagem em vez de conectar na rede de esgoto. Então, essa drenagem das cidades grandes, dessas metrópoles, em primeiro lugar, tem sempre um pouco de esgoto na drenagem. Com o esgoto das casas e sujeira das ruas, que é lavada pela chuva, se misturando e rumando para os rios, fica difícil manter eles limpos. Quando chove, que a chuva lava a cidade, vai para o rio uma porcariada imensa. Então vai gasolina, óleo, metais que saem dos carros, fezes de animais, poluentes do ar, que é uma coisa que a gente chama de carga difusa. Essa quantidade de bactérias que vai pela carga difusa e mesmo a quantidade de produtos tóxicos, de quando a chuva lava a cidade, por exemplo, que vai gasolina, óleo, etc., é isso que torna o rio não ter condições de fazer natação. Na opinião da professora, para resolver essa situação, são dois caminhos. Despoluir os rios é uma ação coletiva. Então, é claro que existe um primeiro passo, que é a retirada dos esgotos do rio. Então, isso é parte de um grande programa que a Sabesp desenvolve já desde 1994. E esse é um programa Tietê, que é um programa que nunca parou. É um programa que desde a década de 90 vem continuamente ampliando os índices de coleta e tratamento de esgotos. Então, esse é o primeiro passo e ele prossegue e tem aí a Sabesp tem as metas de universalização. E a nossa parte? Dá pra gente fazer alguma coisa para diminuir essa sujeirada toda? Quando a gente se queixa que tem lixo nos rios, que a gente vê garrafa PET no rio, que a gente vê saco plástico no rio, isso é muito responsabilidade da população de não jogar lixo nas ruas, não deixar o lixo ficar fora de um acondicionamento adequado, manter as suas áreas, quer dizer, as áreas que são de responsabilidade da população, manter essas áreas limpas. Um outro agravante que contribui para a poluição dos rios de São Paulo envolve os assentamentos irregulares próximos dos rios, nas áreas chamadas de mananciais, que são as reservas de águas.
No caso de São Paulo, as grandes são a represa Guarapiranga e a Billings. Quem falou sobre isso comigo foi o professor José Carlos Mierza, também da Poli. A conversa que eu tive com ele acabou não entrando na edição final desse episódio por questões técnicas, mas em resumo, o professor defendeu que, na medida que se ocupa, se diminui a capacidade de concentração de água para continuar alimentando esses mananciais. Isso não só reduz a recarga das reservas, como também intensifica a poluição das águas. Nós temos que tratar primeiro do saneamento básico, ou um pouco mais ampliado, do saneamento ambiental. Porque, infelizmente, nosso modo de viver hoje estamos envenenando. O ar que nós respiramos está envenenado. Os rios, as águas urbanas estão envenenadas. Esse é o professor Alexandre Delijakov. Ele é arquiteto e coordenador do Grupo Metrópole Fluvial da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAU. Para evitar mais problemas técnicos, eu fui conversar com ele pessoalmente lá na FAU. Para o arquiteto, a primeira coisa que a gente tem que mudar hoje é não deixar que os rios virem canais de esgoto a céu aberto. E como é que a gente faz isso? Interceptando o esgoto. Para isso, o professor sugere um dispositivo batizado de microestação de tratamento de águas pluviais. Com a implantação dessas microestações, essa sujeira poderia ser interceptada antes dela ir para os rios. Mas isso é só um primeiro passo. Nós teríamos que mudar a mentalidade, a consciência de cada cidadão, cada ser humano e também da administração pública como um todo. E ele tem sugestões de como fazer isso, engajando a população. E não é só com uma boa campanha publicitária, mas é também com alguns benefícios. Que tal ganhar um crédito para abastecer o bilhete único, o cartão de ônibus de São Paulo, usando reciclagem? De tal modo que a população pudesse carregar o bilhete único, levando recicláveis ou levando no baldinho resto de legumes e verduras por uma estação, um ecoponto, um ecoporto, onde todo cidadão pode carregar o bilhete único, por mais que seja centavos de reais, mas isso já muda a mentalidade. Isso evitaríamos de ter, digamos, um acúmulo e um descarte inadequado de uns resíduos sólidos ou lixo, que isso vai parar no rio. Então espera um pouco. Para a gente poder usar melhor os nossos rios, precisamos despoluir. Tá, disso a gente já desconfiava, mas como é que a gente faz isso mesmo? Em resumo, a prefeitura precisa continuar fazendo o que ela já faz e fazer mais um pouco. Dar alternativas boas de moradia para quem vive em área de mananciais, mudar a forma como se intercepta a sujeira do esgoto e das chuvas, que vai para os rios, e de saída, envolver a gente, a população, incentivando a conscientização sobre a importância dos rios e de descartar melhor o nosso lixo. Mas e aí, se tudo der certo, qual que é o futuro de São Paulo com os seus rios limpos? Então, nós imaginamos que o futuro desejado para a orla fluvial urbana das cidades brasileiras, da metrópole de São Paulo, que fosse uma sucessão de parques fluviais urbanos e portos fluviais urbanos. Quer dizer, essa dupla da praia e do cais, quase como letra de música, modulando a orla fluvial urbana. As pessoas não precisarem sentir falta de férias. Todo dia você pode ir na beira do cais ou na praia, com os balneários municipais. Parece sonho? Não é não. Paris tem um projeto muito bonito que se chama as Praias de Paris. Então, a Prefeitura de Paris fez uns trechos de areia, assim, ela monta uns trechos de areia na margem do Sena para as pessoas irem lá, tomar sol, etc. Mas ela monta também umas piscinas, tá? Porque as pessoas não podem entrar no rio. E o professor Alexandre vai mais longe pensando sobre São Paulo. Acho que nós poderíamos imaginar uma modulação junto às estações que tem, por exemplo, aqui no Rio Pinheiros, tem as estações CPTM, nós poderíamos ter cada estação de trem com balneário municipal, um conjunto de piscinas públicas com tanque infantil, social, no solário, numa praia, olhando para o rio limpo, uma noite quente de verão, as luzes da cidade, você nadando. Nadar no rio de uma grande cidade pode até ser impossível, mas se eu fosse você, eu investiria em aulas de remo. O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é do Rafael Simões, Beatriz Juscá e Paulo Calderaro. A narração, reportagem e produção são minhas, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet. Momento Cidade. Após ouvir esse podcast, sugiro que você faça anotação no seu caderno. Se possível, crie um texto sobre isso. Anote os principais pontos. Mas veja, isso não vale nota. Vale um pouco mais.
vale conhecimento. Até a próxima aula. Não se esqueça de acessar suas atividades e fazer com muita calma. Até a próxima!